Prezados, então, muito boa noite. Estamos iniciando o nosso segundo webinar do IBERC, que tratará sobre a responsabilidade civil na Lei Geral de Proteção de Dados. O nosso expositor é o professor Marcos Erhardt Jr. e a nossa debatedora, a professora Caitlin Mulholland, ambos já online. Apenas algumas rápidas instruções sobre como procederemos com os trabalhos deste webinar. A plataforma Zoom é uma plataforma muito democrática. Todos podem se utilizar do chat escrito, que pode ser acessado pelo menu inferior, clicando em bate-papo, para aqueles que estejam com a versão em português, ou chat, para aqueles com a versão em inglês. Não há muito segredo, é um chat escrito. Todos podem utilizar essa plataforma para enviar perguntas, comentários, por escrito, durante as exposições e os debates. Em seguida, já ao final, depois de encerrada a exposição e encerrados os debates, todos poderão, se desejarem, se manifestar com perguntas, inclusive abrindo o vídeo e o microfone para os nossos professores da noite. Então, fiquem à vontade para se valerem das duas plataformas. Eu ressalto que o webinar está sendo gravado e será disponibilizado a posteriori no YouTube do IBERC, com link público e de fácil acesso. Então, com isso, eu passo a palavra rapidamente ao professor Nelson, que fará a sua apresentação bem breve, dirá o seu oi a todos. Em seguida, começaremos com o professor Marcos e a professora Caitlin. Oi, geral, oi para todo mundo. Eu quero, e isso é obrigatório, agradecer demais a Caitlin e ao Marcos, porque eles estão transmitindo seu conhecimento para nós, se propondo a tirar um momento deles, o dia de semana, à noite, que poderiam estar com a família, fazendo qualquer outra coisa. E, na verdade, trocaram isso por um bate-papo bem gostoso com os associados do IBERC. Então, esse momento é muito valioso. Espero que todos possamos extrair o máximo dessa noite. E, ao final, peço que não fiquem inibidos. Quem tenha perguntas, mostre o rosto ou não, vai só com áudio, mas o momento final das indagações faz com que algumas coisas que passaram desapercebidas até mesmo para o palestrante, para a debatedora, possam ser objeto de uma discussão posterior. Então, agradeço demais a vocês, Caitlin e Marcos, e uma boa noite geral a todo mundo. Obrigada, Nelson, pelo convite e obrigada por receber tanto eu como debatedora. Acho que o Marcos, né, a gente faz uma dupla dinâmica e a gente se entende bastante nessa área da responsabilidade civil e agradeço demais por poder falar para os associados do IBERC e acho que essa oportunidade vai ser maravilhosa para a gente colocar várias pulgas atrás da orelha de vários de vocês, porque é um tema que a gente ainda vai amadurecer muito no próximo ano e já é bom a gente já começar esse debate logo com esse tema tão difícil, né? Isso mesmo. Muito obrigado. Podemos começar esse bate-papo, pessoal? O que vocês acham? Tá? Vamos nessa. Vamos lá, então. Primeiro, eu acho que tem uma observação para a gente fazer. Não vai ser... quem assistiu primeiro, Nelson, em relação a essa, eu conversei com o Caitlin para a gente fazer um bate-papo mesmo. A gente escolheu alguns artigos da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente vai falar um pouquinho desses artigos, a gente vai problematizar em cima dos artigos, vamos trazer mais dúvidas do que uma solução já pronta e acabada para os problemas que a gente está conversando aqui. Mas antes eu queria dizer que a gente vai tentar fazer uma coisa um pouquinho diferente para começar, que é usar algumas telas, Nelson. Eu não sei se vai dar certo, mas a gente vai tentar, né? Então, vamos ver o que é que vai acontecer aqui. Me dê um segundinho aqui, que eu quero ver se eu consigo me organizar para colocar para vocês aqui no quadro. Deixa eu ver se eu consegui. Acho que agora eu consegui. Tá todo mundo vendo aí, Zé? Você que é o nosso comandante aí. Funcionou? Tá perfeito, Funcionou. Professor Marcos. Pronto. Tá lindo. Pronto, a gente vai começar a conversar e eu vou perguntar a vocês, vou fazer uma reflexão primeiro. Qual é a importância dos dados na nossa vida hoje? Como é que a gente enxerga
essa questão dos dados pessoais. Porque muita gente, pessoal, quando pensa nos dados, está tão acostumada a chegar em qualquer lugar e informar os dados com um cadastro, que a gente nem para pensar qual é o valor disso, qual é a importância disso. Qual é a natureza dos dados? Será que eu posso lidar com os dados como um objeto que eu simplesmente transfiro para outra pessoa e depois que eu transferir a pessoa faz o que quiser? Como é que você enxerga sua qualificação, seu endereço, seu CEP, seu CPF? Eu conheço várias pessoas que só começam a se preocupar com isso a partir do momento que tem a sua identidade invadida, que alguém passa por você ou quando sofre alguma intrusão. Até que isso aconteça, você vai chegando na padaria, vai chegando na academia, vai chegando numa loja do shopping, vai comprar um par de meia, o cara pede sua data de nascimento, seu CPF, seu endereço, e você simplesmente começa a falar, e você está tão acostumado a isso acontecer, é difícil comprar um remédio numa farmácia hoje se você dá o CPF. Se você não der o CPF, nem uma aspirina você consegue comprar na farmácia. E a gente vem nesse padrão de não ter muita preocupação com os dados e não ter muita preocupação com o aspecto da privacidade. E a lei, nesse ponto, vai ser uma mudança de paradigma na minha cabeça. Tá? Por que uma mudança de paradigma? Porque a gente vai começar a ressignificar conteúdos que até então a gente não tinha parado para pensar sobre isso. Eu voltei para as telas aqui para poder prosseguir com algumas que eu trouxe para vocês, para a gente conversar. Vamos ver se vai dar certo, tá? A minha primeira provocação aqui, daqui a pouco eu quero ouvir a minha amiga Caitlin sobre isso, é sobre como é que a gente compreende o conceito de privacidade hoje. Porque o fundamento da proteção de dados, para mim, é justamente a partir da privacidade ou da construção que a gente faz da privacidade. E nesse aspecto, eu queria chamar a atenção que a maneira que os americanos enxergam a privacidade não é a maneira que os europeus costumam enxergar a privacidade. E o que é que eu tenho visto acontecer? Algumas pessoas usam marcos teóricos diferentes para tratar do mesmo assunto e a gente precisa entender algumas peculiaridades. Como é que cada sistema trata do assunto? Se eu for para o sistema americano, eu vou voltar para um texto da década de 1890, O Direito de Ser Deixado em Paz, tá? Do Brandeis do Warren. E nesse texto, o que me interessa é perceber que a privacidade é enxergada num ponto de vista horizontal. Eu tenho alguém que está incomodado com a intrusão de outras pessoas, de outros particulares, e essa pessoa quer repelir essa intrusão. Quando eu vou para os textos europeus, eu vejo uma preocupação da privacidade como um direito fundamental relacionado principalmente ao Estado. O dever do Estado de garantir às pessoas um espaço que elas possam ter vida privada, intimidade, dentre outros aspectos. Então, a questão que vai se colocar para a gente agora, a gente está sob a influência do regulamento europeu, só que a gente tem uma série de empresas que oferecem serviços para a gente no campo da internet que tem sede nos Estados Unidos. E a maneira de enxergar a privacidade em cada espaço desse é diferente. Como é que a gente enxerga a privacidade aqui no Brasil? Essa é a primeira reflexão que eu queria colocar aqui na discussão. A gente acabou de lançar um livro, Nelson, sobre a privacidade do direito brasileiro, que eu já estava falando com a Kate e com o Zé antes de começar, e nesse livro, o professor Paulo Lobo faz 3 provocações para a gente. Ele diz que os desafios da privacidade hoje no Brasil, no mundo inteiro, mas no Brasil, já que a gente está falando do sistema brasileiro, diz respeito, primeiro, a gente acaba abdicando uma parcela da nossa intimidade por conta de uma necessidade de segurança, tá? E de um inconsciente coletivo de tentar se proteger. E aí a gente autoriza a câmera em qualquer lugar e a gente não consegue entrar num prédio sem se identificar e a gente não consegue ir para o aeroporto sem mostrar a bagagem e a gente começa a abrir mão de um aspecto íntimo da gente que até então era protegido. Se a gente tem essa preocupação com segurança, a gente também tem uma preocupação com liberdade de expressão. Parece que a gente vive numa época que todo mundo pode falar qualquer coisa a respeito de qualquer assunto em relação a qualquer pessoa sem maiores consequências. E as plataformas online permitem uma explosão de informações, de disseminação da informação. Só que às vezes a gente não percebe que a informação que está sendo divulgada é íntima, é particular. E aquela informação pode causar um prejuízo para outras pessoas. Eu acho que acabou que o Guilherme tratou um pouco disso no primeiro webinar, quando ele tratou de esquecimento. E se, junto com a questão da segurança, da sociedade da vigilância, junto com a questão da liberdade de expressão, o terceiro aspecto para a gente analisar a privacidade hoje, dentro do contexto da LGPD,
é o que se convencionou chamar de sociedade de espetáculo, da exposição pública. As pessoas voluntariamente entregam seus dados. As pessoas não dão valor às suas informações pessoais, até terem um problema. E aí, o que acontece? Quando aparece alguém que foge da curva e que começa a valorizar os seus dados pessoais, é tratado quase como um ET. Eu passei por uma experiência há 20 dias, eu fui para um shopping, fui comprar um presente para um sobrinho e fui comprar um brinquedo, e quando eu cheguei lá, a moça fez assim: o seu CPF, por favor. Eu disse: eu preciso dar o meu CPF para você, para eu fazer uma compra de um brinquedo? Qual é a utilidade do CPF para o brinquedo? E a moça do caixa olhou para mim como se eu estivesse dizendo alguma aberração e me disse assim: senhor, eu não recebi treinamento, eu não tenho ideia como é que eu faço para vender a você esse item sem pedir o seu CPF, confirmar o seu endereço e pedir a sua data de nascimento. Eu disse: chama a gerente para perguntar a ela se ela vai preferir vender ou se ela vai exigir os meus dados para poder comprar alguma coisa. Tá? Então, acho que a primeira reflexão que a gente tem que ter em relação a isso é: como é que você enxerga os seus dados pessoais? Você enxerga os seus dados pessoais como algo que a privacidade como fundamento da proteção desses dados, como direito fundamental, ou isso é uma moeda para você? É algo que você não tem nenhum problema em transferir, em você passar para outras pessoas, tá? Então, a partir dessa situação, a gente começa a construir um conceito de privacidade diferente, um conceito de autodeterminação informativa. Eu já conversei com a Caitlin sobre isso e a ideia era resgatar um pouquinho aqui do Stefano Rodotà. A privacidade evoluindo de uma noção meramente espacial, eu tenho direito na minha casa não sofrer nenhum tipo de interferência externa, para um conceito de privacidade que leva em consideração, tá, o controle que a gente tem sobre as nossas informações, o que a gente deveria ter sobre as informações. Nelson, alguns colegas meus dizem que circular informação hoje é algo que é definitivo. A gente não vai ter como retirar as informações sobre da nossa vida que estão circulando já. Mas a pergunta é: quando a lei entrar em vigor daqui para frente, como é que a gente vai lidar com isso? Como é que a gente vai ter acesso ao que já foi divulgado? Como é que a gente vai garantir que no futuro não tenha outros abusos? E aí, esse conceito de autodeterminação informativa, tá, pega a concepção clássica da privacidade e começa a agregar outros aspectos. Eu estou passando algumas telas rápidas, essas telas depois o Zé vai deixar disponível para quem se interessar, para mencionar para vocês que a privacidade pode ser compreendida em várias dimensões diferentes. Aqui eu estou propondo estudar a privacidade, além da dimensão espacial, na dimensão das decisões. Será que eu tenho o direito de opinar sobre as decisões das outras pessoas? Passa alguém todo tatuado, eu não gosto de tatuagem. Passa alguém recriminando... Imagina um gordinho, Nelson, num fast food, comendo o maior sanduíche que tem, tá? E as pessoas do lado apontando para ele. Será que ele não tem direito de decidir o que é que ele vai comer, o que é que ele não vai comer, sem interferência das outras pessoas, que não foi autorizada, que não foi pedida por ele? Será que a nossa liberdade de expressão não tem limite, que a gente pode falar tudo sobre todos em qualquer lugar, sem nenhum tipo de consequência? É nessa linha que a gente trabalha a dimensão decisional. Mas o que eu acho que tem para hoje à noite, no nosso cardápio, fica a dimensão informacional. Tá? E a partir daí que eu queria começar a construir esse diálogo com a Caitlin. A gente vai tratar da Lei Geral de Proteção de Dados e eu acho que tem que ter aqui um aviso preliminar aqui para todo mundo. Quem ainda não teve chance de ler a lei, é a Lei 13.709, embora tenha sido publicada em agosto do ano passado, essa lei tem um vacatio legis longo, tá? E aí eu transcrevi aqui o artigo 65 da lei, tá? Que estabeleceu duas partes para ela. A parte que trata sobre o Conselho de Proteção de Dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados já está em vigor. Ela entrou em vigor em 28 de dezembro de 2018. Mas nós vamos tratar de artigos durante essa conversa que só vão entrar em vigor 24 meses após a data da publicação. Então, eu tenho que separar Autoridade Nacional de Proteção de Dados, Conselho Nacional de Proteção de Dados, isso já está em vigor. Daqui a 24 meses, com vigência a partir de agosto do ano que vem, a gente vai ter o restante das definições em relação à lei. Caitlin, para a gente começar essa conversa, eu vou trazer para esse papo, será que a gente lida com a privacidade hoje apenas no aspecto físico da nossa casa, do nosso espaço, das nossas coisas? Como é que você enxerga a questão da privacidade em relação à proteção de dados? É o melhor fundamento para o LGPD, privacidade? Será que a gente vai construir um direito
um direito fundamental diferente? Será que o direito de proteção dos dados pessoais é diferente da privacidade? A privacidade é maior que a proteção de dados? A proteção de dados é maior que a privacidade? Como é que você enxerga essa discussão, Kate? Boa noite de novo, minha amiga. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos. A gente tem algumas opiniões, né, doutrinárias que ou colocam, inserem a proteção de dados dentro do conteúdo de privacidade, mas também temos outras teorias, né, essa de privacidade do ponto de vista, né, de autonomia, a autodeterminação informativa ou informacional é, por enquanto, uma tese bastante bem aceita, não só no Brasil, mas também na Europa, né, fundamentando o regulamento europeu. Mas já existem alguns posicionamentos doutrinários no nosso país que identificam a proteção de dados como um direito autônomo, né? Tanto assim que a gente tem a proposta de emenda constitucional 17, que prevê a inclusão da proteção de dados dentre os direitos fundamentais no artigo 5º da Constituição. Então, distinguindo, né, separando o conteúdo do que seria a privacidade ou vida privada, que é o termo utilizado pela Constituição, e a proteção de dados, como se houvesse aí uma identificação de dois direitos distintos, né, com conteúdos distintos. Então, acho que a gente tem que prestar atenção nisso, né, o porquê da motivação dessa proposta de emenda constitucional e se essa proposta de fato separaria essas duas, né, o conteúdo desses dois interesses. E além do mais, né, quer dizer, acho que até corroborando essa ideia da proteção de dados como direito autônomo, já existem alguns autores, dentre eles eu tomo a liberdade de citar o Bruno Bioni, que no livro sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, é um livro que trata de consentimento na Lei Geral de Proteção de Dados, ele reconhece a proteção de dados, a tutela dos dados, uma natureza independente, autônoma da privacidade. Eu confesso que, como adepta, seguidora do Rodotà, eu tenho uma tendência a considerar a proteção de dados como um conteúdo que está inserido dentro do direito à privacidade. Tá? Eu acho que nesse ponto a gente concorda, tá? Mas é uma reflexão que a gente vai ter que ter nos próximos meses, na discussão dessa emenda constitucional. O que é que a gente considera dado pessoal? Qual é o fundamento da proteção desses dados pessoais? E isso é o ponto de partida para o raciocínio. Essa lei tem uma característica bem peculiar à legislação mais nova. Ela tem uma lista de definições, ela tem quase um glossário. Para a gente compreender os artigos que nós separamos para conversar hoje, eu vou colocar aqui na tela para vocês, novamente aqui, deixa eu dividir aqui e aumentar a tela para todo mundo poder ver aqui de um jeito melhor. Várias definições. O que são dados pessoais, o que são bancos de dados, quem é o titular dos direitos, quem é o controlador. Para a gente não perder muito tempo nisso, tem uma telinha aqui que eu tento resumir essas informações, porque vão ser essenciais para o próximo passo da gente aqui para poder analisar os artigos. Nessa telinha aqui, eu vou colocar qualquer um de nós desse lado aqui. Nós somos o titular da informação. E a gente, por uma relação negocial, a gente vai acabar esbarrando com agentes de tratamento. Quem são essas pessoas que são agentes de tratamento? Eu tenho dois personagens. O primeiro aqui de cima é o controlador. Vai ser aquela pessoa que vai ter o poder de decisão, que vai decidir que tipo de informações ele tem que coletar para poder realizar aquele negócio. Junto dessa pessoa do controlador, ele provavelmente vai delegar a atribuição de colocar a mão na massa, de realizar a coleta dos dados, de preencher um cadastro, por exemplo, de fazer aquelas fichas que a gente encontra, a figura do operador. Então, agente de tratamento é gênero, controlador e operador são espécies. E eu não sei se vocês estão percebendo que entre o titular e os agentes de tratamento eu coloquei outra pessoa aqui, que é chamado encarregado. Esse cidadão que eu estou chamando aqui de encarregado, por conta do texto da lei, tem um objetivo específico. Veja, ele faz a ligação do titular com o agente de tratamento, e ele também faz a ligação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados com os agentes de tratamento, tá?
dependendo do caso específico. Então, esses personagens, quem é o controlador, quem é o operador, quem é o encarregado, vão ser figuras centrais nos próximos meses, porque eu posso ter pessoas naturais, eu posso ter pessoas jurídicas, eu posso ter um operador que trabalha na empresa que coletou os dados, eu posso ter esse serviço terceirizado, e isso vai gerar uma rede complexa de relações que vão interferir diretamente no aspecto da responsabilidade civil. Mas a primeira tela que a gente pensou em colocar, antes disso, Nelson, não podia deixar de mencionar o lançamento do ano, o livro Inteligência Artificial e Direito, da nossa amiga Caitlin e da Ana Frazão, coordenando um timaço de pessoas, tá? Maravilha! Fica a sugestão para os próximos webinars fazer alguma coisa específica sobre inteligência artificial. Mas, entrando no nosso assunto, tá? Eu queria colocar o artigo 42 para a gente conversar. O controlador ou operador, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar dano patrimonial, moral, individual ou coletivo em violação à legislação de proteção de dados, é obrigado a repará-lo. Esse é o marco zero, Nelson. Esse é o ponto de partida para a nossa conversa aqui. Eu queria chamar a atenção que aqui se fala de controlador e se fala de operador. Ou seja, o gênero é agente de tratamento. A legislação no artigo 42 não menciona a pessoa do encarregado. O encarregado é quase aquele que faz o link, é o mensageiro. Eu, como titular dos dados, quero saber que informações a empresa tem a meu respeito. Quem é que eu vou procurar? Quem é que vai me dar essa informação? Vai se designar um encarregado que vai receber esses pedidos. E esse encarregado vai encaminhar as informações no interior da organização para que eu possa receber o que eu preciso de volta. A lei fala dos agentes de tratamento, fala da pessoa que pensa que dados ela precisa e fala da pessoa que executa essa política de coleta de dados. E aqui está se colocando que essas pessoas respondem pelos danos que elas provocarem por conta da violação da LGPD, da Lei de Tratamento, da Lei de Proteção de Dados. Ô, Marcos, esse artigo está valendo agora? Não está. Ele vai começar a valer a partir de agosto do ano que vem. Marcos, se por um acaso eu sofrer um problema de uso não autorizado ou de uso abusivo de dados agora, o que é que eu tenho? Eu tenho o Marco Civil da Internet, que fala dos provedores, daquele que oferece o serviço. Eu tenho o Código de Defesa do Consumidor. Eu tenho o Código Civil. A gente já tem decisões no STJ, por exemplo, lidando com bancos que divulgaram informações sem autorização. A gente tem discussões no âmbito de PROCONs, aplicando multas a empresas de telefonia que compartilharam dados de um cliente para outra empresa sem autorização dele. Imagine a situação, que é bem comum. Eu telefono para a empresa para pedir internet e banda larga na minha casa. Quando eu informo o CEP à empresa, a empresa informa que não tem disponibilidade de banda larga para aquele meu endereço. Magicamente, 3 dias depois, eu recebo uma ligação de uma empresa concorrente, mas que tem cobertura de banda larga para a minha região. E se eu perguntar a ela como é que danada ela descobriu que eu queria internet de banda larga, o operador vai me dizer o seguinte: não, a outra empresa me avisou. Com que autorização a outra empresa me avisou, que avisou a você que eu estava precisando de banda larga? E se ela informou isso, que outra informação a meu respeito foi compartilhada? O que tem que ficar claro aqui, que esse tratamento de dados sem autorização, quando abusivo e quando danoso às pessoas, não depende da entrada em vigor da LGPD para a gente tomar uma providência. O sistema hoje já dá caminhos para a gente. Então, para que a lei de proteção de dados? Para a gente deixar claro que dados vão ser protegidos. Por que vão ser protegidos? Que princípios orientam essa proteção de dados? E não só tem princípios pensando no interesse do indivíduo, do titular dos dados. A gente vai ter uma série de princípios que vão falar de desenvolvimento, que vão falar de inovação, que dizem respeito ao interesse coletivo. Então, a lei de proteção de dados vai funcionar como se fosse um agregador, com um imã que vai trazer para a gente, num texto só, tudo que a gente precisa saber para ter o ponto de partida, para começar a pensar uma teoria de um direito fundamental, a proteção de dados para o futuro. E aí vem a questão clássica da responsabilidade. Essa responsabilidade depende de demonstração de culpa ou não depende de demonstração de culpa? Pelo texto da lei, para mim, a minha interpretação, vou querer ouvir minha amiga daqui a pouco, a gente está diante de um caso de responsabilidade objetiva, tá? E a gente está diante de um caso de responsabilidade objetiva, onde eu tenho 2 personagens. Será que toda vez eu vou responsabilizar o controlador e vou responsabilizar o operador?
Será que existe uma relação de solidariedade? Será que a relação é de subsidiariedade? Como é que isso vai se operar? Mais para frente na lei, a palavra que vai ser utilizada é solidariedade, mas talvez seja, eu estou com o texto da lei impresso aqui, talvez está no parágrafo 1º do artigo 42, talvez seja um dos trechos mais mal redigidos da lei ou mais confusos da lei. Porque a lei fala, eu acho que eu tenho um dispositivo, daqui a pouco eu coloco na tela para vocês, ela fala que é possível ter o operador que recebeu a orientação de como tirar os dados, descumprido a orientação recebida, e eu posso ter uma orientação que é ilegal, de dados que não deveriam ter sido colhidos. Acho que vale a pena a gente distinguir aqui que tem dados que nós todos vamos divulgar sem grandes problemas, por exemplo, o nosso endereço, por exemplo, o nosso nome, um documento pessoal, mas informações sobre a nossa saúde, informações sobre a nossa orientação religiosa, por exemplo, informações étnicas são tratadas como dados sensíveis. Eles têm um nível de proteção maior e só podem ser colhidos para finalidades mais restritas. Então, o que pode acontecer é que, no meio daquele cadastro que foi pensado pela empresa, informações desse teor, que não são necessárias para o serviço, sejam colhidas. Recentemente, um amigo meu baixou uma calculadora no iPad dele e o aplicador do desenvolvedor do aplicativo pedia permissão para acessar a lista de contatos e a câmera do aparelho dele para poder baixar a calculadora. E eu fiquei pensando, para que danado eu vou fazer uma conta e vou precisar que o aplicativo me dê autorização para ver que eu dê autorização para ver os contatos que tem na minha agenda. Então, nessa situação, eu tenho uma finalidade que não é adequada para aquele aplicativo e esses dados estão sendo colhidos e não deveriam ser colhidos pelos termos dos princípios da LGPD. E a pergunta é, quem vai responder por isso? Vai responder o encarregado? Vai responder o operador? Para mim, nesse caso, eu tenho uma violação clara da LGPD. E se isso partiu de uma decisão do encarregado, a responsabilidade é dele. Mas aí eu queria ouvir a Caitlin, o que é que ela acha se ela fosse operadora e eu pedisse a ela para colher a informação sobre a data de nascimento, os contatos do telefone e seu estado de saúde para baixar um programa de cálculo no seu celular, quem deveria ser responsabilizado por isso? Bom, então vamos lá, né? Vamos começar por parte, né? Vou começar de trás para frente, Marcos. Ok. O controlador, ele sendo a pessoa responsável por conduzir as políticas de tratamento de dados, ele vai estabelecer os parâmetros para que os operadores que estejam abaixo, né, da sua asa, né, do seu controle, possam exercitar de forma adequada o tratamento dos dados. Então, veja, se o controlador estabelece como padrão para tratamento de dados num determinado aplicativo, né, a necessidade de arrecadar dados que não vão cumprir a finalidade ou que não vão ser necessários, né? Aí a gente tem um outro princípio, que é o princípio da minimização dos dados, né? Ou seja, são dados que não seriam fundamentais ou necessários para o desenvolvimento da atividade ou da funcionalidade da calculadora. Né? Então, se é uma ordem do controlador, o operador é um mero realizador, cumpridor dessas ordens. Né? Só que a gente tem um probleminha, né? A gente tem alguns probleminhas. Né? A gente tem um problema, como você já mencionou, do parágrafo 1º do artigo 42, que estabelece a responsabilidade solidária do operador com o controlador. E aí, eu vou te provocar agora. Tá? Então, assim, eu concordo com você que o artigo 42 ele traz uma hipótese de responsabilidade objetiva. Acho que essa é uma questão que fica bastante clara quando o legislador utiliza duas frases, né, dois termos. Exercício de atividade, ou seja, dano causado em razão do exercício de uma atividade somado ao critério objetivo da violação da lei. Né? Então, são dois critérios objetivos sem qualquer tipo de elemento que possa considerar uma exclusão da responsabilidade com base na conduta, né, do controlador ou do operador, o que faz a gente presumir que o legislador pretendia trazer para a gente uma hipótese de responsabilidade objetiva, bastando se provar que causalidade, né, por conta do exercício de uma atividade
com a violação da lei, a gente teve aí um dano sendo ocasionado. Mas voltando aqui para o debate, a pergunta para você, Marcos, é a seguinte. Em relação ao parágrafo 1º do artigo 44, né, se a gente considera que as funções, né, que são concretamente desempenhadas pelo operador, né, elas são determinadas pelo controlador, a gente está dentro de uma cadeia de comando, né, que geraria uma solidariedade evidente e um eventual direito de regresso se houvesse a prova da eventual má conduta, enfim. Mas existe uma segunda hipótese lá no inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 42, que estabelece que, em caso de descumprimento das instruções do controlador pelo operador, haveria aí a consideração do operador como controlador, ou seja, responderia o operador como controlador. Mas veja, aqui a gente não tem um problema, por que o controlador, nesse caso, deveria responder, né? A gente não tem uma situação em que o descumprimento das ordens do controlador pelo operador não excluiriam, de certa maneira, a responsabilidade do controlador? E mais, né, se o controlador, aqui nessa hipótese que a gente está mencionando, ele vai ser considerado como solidariamente responsável, né, se o controlador é solidário nesse caso, a gente está diante de uma hipótese de responsabilidade objetiva, já que não existe uma ilicitude cometida pelo controlador. Seria uma hipótese eventual de risco integral do controlador? Eu tô me inclinando, Ketin, para fazer uma analogia com a situação do 932 na relação de patrão e empregado aqui. Eu estou enxergando o controlador como patrão, estou enxergando o operador como o empregado. Você colocou duas situações. O dano pode ter sido causado direto pelo operador, que descumpriu as regras. E lembra aquele caso clássico do motorista que não cumpriu as minhas instruções e acabou causando dano a terceiro, e o terceiro decidiu responsabilizar o patrão e não o motorista, porque o patrão tinha condições de pagar a indenização. E a discussão que vai ser aqui é de quem vai ser o ônus da prova. Eu sou a vítima, meus dados foram utilizados indevidamente. Quem é que eu vou responsabilizar, tá? Será que o controlador vai ser sempre a pessoa jurídica beneficiada? Uma coisa que me deixa dúvida quando eu leio esse dispositivo aqui é se eu estou falando da mesma pessoa ou se eu estou falando de pessoas diferentes. Eu tenho uma loja de varejo. Eu preciso pegar os dados do meu cliente. Só que esses dados vão ser captados através de um formulário na internet. E a venda dos meus produtos não é feita diretamente por mim, é feita no marketplace. Então, eu terceirizei a venda dos produtos na internet. Basicamente, alguém simplesmente me manda os pedidos e eu encaminho os pedidos para uma central de distribuição. E aí, a pergunta para responder a sua pergunta, eu vou ter que entender quem é o operador e quem é o controlador nesse contexto aqui. Eu estou imaginando que se a grande maioria das pessoas jurídicas no Brasil são micro e pequenas empresas, no mundo da internet a gente tem uma situação que ou a gente tem um grande tubarão, um grande portal, ou a gente tem pessoas que vendem em redes sociais, basicamente de casa com pequenos negócios. Eu estou imaginando agora uma grande empresa dessa nacional, tá? Eu estou imaginando que o controlador é um dos diretores da empresa. Eu estou imaginando que o operador vai ser a turma do telemarketing, vai ser a turma do call center. E a questão da lei agora é a seguinte: quem é que responde? Em princípio, responde o controlador se ele estabeleceu uma política que viola a lei. O operador também pode responder? Pode. O dispositivo trabalha os dois, trabalha tanto o controlador quanto o operador. O seu ponto específico é: eu sou o encarregado, eu sou o motorista do carro, eu sou aquele que tem um poder de direção. Eu mandei fazer certo e o cidadão colheu os dados para uma finalidade indevida. Vamos pegar um caso concreto? Quem é que não viu falar de alguém que teve o telefone clonado porque trocaram um chip na operadora? Um funcionário da operadora teve acesso aos dados do seu chip e transferiu os números do seu telefone para outro chip e aquele chip foi utilizado para um golpe. E aí, a questão que você está colocando aqui é se o dono da empresa responde por isso, já que o ato foi causado em fraude. Eu tenho aqui uma excludente, eu tenho um fato de terceiro, a responsabilidade é subjetiva e objetiva. A lei é omissa em relação a isso. A lei diz que a responsabilidade, para mim, independe de culpa. A lei diz no parágrafo 1º que existe solidariedade pelos danos causados.
e que se o controlador não causou os danos, quem causou o dano foi o operador, ele se equipara a controlador, ou seja, a responsabilidade é dele e é objetiva. Ponto, para aí. A partir desse momento, a gente está no exercício de futurologia. A minha interpretação com você aqui nesse momento, para mim é o risco da atividade. Tá? Primeiro aspecto. Segundo, eu vou responsabilizar o controlador pelos atos do funcionário dele, se for cumprindo ordens. Se não foi cumprindo ordens, eu tenho um excludente. Eu vou responsabilizar a pessoa que efetivamente fez a violação dos dados. Agora, a minha pergunta é, que tipo de dado vai ensejar isso? A gente conversava antes de começar o webinar e a discussão que a gente tinha era mais ou menos o seguinte: será que isso vai ser tratado no campo de ações individuais, o Marcos e a Caitlin, ou será que isso vai ser tratado no campo coletivo? Raramente a gente vai ter uma situação onde a violação, o vazamento desses dados aconteceu em relação a uma pessoa só. A gente vai estar falando de dezenas de pessoas, centenas de pessoas, milhares de pessoas. Então, a gente ainda tem um problema. Esse dispositivo aqui deixa claro que a responsabilização dos danos pode acontecer no âmbito coletivo ou no âmbito individual. E toda aquela discussão de direito transindividual, de direito coletivo, vai aparecer também aqui com um pano de fundo da proteção de dados. Tá? Hoje, risco integral, acho que não. Tá? Eu estou mais próximo para o tratamento que a gente tem do 932 em relação a isso. Nesse momento, sem ver nenhuma decisão ainda específica sobre o assunto. Mas você, quando começou a falar, você tratou do 42 e fez referência ao 44. Eu acho que uma coisa interessante nesse ponto aqui, para a gente aproveitar o pessoal, é a gente discutir o seguinte: que tipo de dado permite que você enseje responsabilização se for vazado? Porque o artigo 44 da norma parece deixar o assunto bem aberto. Ele diz mais ou menos assim: o tratamento de dados pessoais será irregular quando deixar de observar a legislação, ok, violação à lei, ou quando não fornecer a segurança que o titular dele pode esperar, consideradas circunstâncias relevantes. E aí ele vai listar algumas circunstâncias relevantes e ele vai dizer que o tratamento é irregular, no inciso 3º, quando as técnicas de tratamento de dados pessoais disponíveis à época que foi realizado. Ou seja, eu vou levar em consideração o estágio da tecnologia agora e vou saber se as informações foram vazadas ou os dados foram usados indevidamente e não deveriam ter sido, porque a tecnologia de agora já permitiria um nível de proteção maior em relação a isso. Qual é a dificuldade desse dispositivo aqui? Quem é que vai definir o risco da segurança nesse caso? A lei não define quais são as falhas de segurança e, provavelmente, a gente vai tratar desse assunto como a doutrina do direito do consumidor trata a situação do risco do desenvolvimento. Eu vou lhe pedir para comentar um pouquinho o que é que você acha do 44, porque eu queria colocar para o pessoal ver um trecho que eu tirei da legislação europeia de proteção de dados. A questão aqui é, nós estamos na responsabilidade civil. Nós entregamos nossos dados para um terceiro. E o terceiro disse que precisava desses dados para prestar um serviço para a gente, para vender um produto. O terceiro, com acesso a esses dados, transferiu as informações para alguém que nós não autorizamos. Ou ele não transferiu voluntariamente. Mas acontece que a técnica que ele usou para armazenar os dados tinha um problema de segurança que permitiu que terceiros acessassem os dados. Esse é o ponto. Agora, a questão aqui é que dados ou que situações permitem a responsabilidade civil. Eu vou tentar colocar aqui no quadro para poder a gente ver isso, de acordo com a legislação, de acordo com a experiência europeia, porque isso já está em vigor lá e a gente podia tentar, pelo menos, ver se combinava aqui. A questão aqui é incidente de segurança e violação de dados pessoais. A nossa lei não define o que é incidente de segurança. Quando eu vou para a experiência da Europa, eu transcrevi um trecho. O incidente de segurança ou a falha de segurança é uma violação de segurança que provoca de modo acidental ou ilícito a destruição, a perda, a alteração, a divulgação ou acesso não autorizado a dados pessoais transmitidos, conservados ou sujeito a qualquer outro tipo de tratamento. E aí, o que é que acontece? Bom, eu posso perder o controle dos meus dados. Eu posso perder a possibilidade de entrar num serviço ou de fazer uma compra porque os meus dados foram usados indevidamente.
Eu posso ser discriminado porque meus dados foram utilizados para finalidade que eu não autorizei. Alguém pode tentar passar por mim, se, por exemplo, tiver acesso a informações biométricas a meu respeito ou a senhas que deveriam ser arquivadas. Alguém pode tirar dinheiro da minha conta. Alguém pode estragar a minha reputação porque acessou a minha conta e passou a se comportar na minha conta fazendo postagens que eu normalmente não faria, e são postagens duvidosas. Além desses itens que eu coloquei aqui em cima, tá? O último diz assim, ó, perda da confidencialidade de dados pessoais protegidos por profissional ou qualquer outra desvantagem econômica ou social significativa das pessoas físicas. Caitlin, a minha preocupação em relação a esse assunto, eu não sei se você vai concordar comigo, é a seguinte: a LGPD não distingue uma mega empresa, uma empresa multinacional, de alguém que tem uma padaria ou tem uma academia de ginástica. O nível de exigência de responsabilização é absolutamente o mesmo. Quando eu lido com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, eles vão entender que vai ser possível, em algum momento, a gente trabalhar regulamentos que vão flexibilizar esse nível de exigência para micro e pequenas empresas. Mas se a gente perguntar hoje se isso existe, isso não existe. Então, a gente começou a discussão entre o controlador e o operador, o famoso jogo de empurra. Não, o dado foi violado, não foi eu, foi ele que mandou. Não, eu não mandei. Quem fez foi o operador direto. E nós temos a vítima, tá? Na minha cabeça, é muito mais fácil, o meu raciocínio é demandar o controlador, tá? E considerá-lo solidário em relação ao operador e deixar o ônus dele me provar durante o processo que ele não tem absolutamente nada a ver com isso. E aí vem um problema, a discussão técnica. Será que a gente tem condições técnicas de entender como é que foi feita a intrusão, como é que foi feita a violação dos dados? Mas me diga uma coisa, se alguém que já sabe o dia e o mês do seu aniversário, descobre por meios ilegais o ano do seu aniversário, isso é dano ou mero aborrecimento? Se alguém que não deveria ter acesso, por exemplo, a informações laboratoriais, hoje em dia a gente faz o exame de sangue e pega o resultado online na página. E aí, quando eu acesso para pegar os meus resultados de exame, eu tenho disponível o resultado de um monte de gente que eu não conheço que está ali também, tá? E eu consegui ter acesso por um erro na plataforma. Será que isso enseja dano? Será que isso vai ser mero aborrecimento? Que nível de violação vai ser necessário para configurar uma violação LGPD passiva de responsabilização civil? Eu estou falando isso porque a gente hoje não tem experiência. A minha sensação é que eu voltei no tempo para 88, quando a Constituição permitiu reparação por danos morais. Ninguém tinha base, ninguém tinha parâmetro, e se a gente pegar as indenizações dos primeiros 2, 3 anos, a gente tinha verdadeiros absurdos em valores comparado com o que a gente tem hoje em dia. E a questão vai ser saber o seguinte: bom, eu sei que meus dados devem ser protegidos. Eu sei que ninguém pode colher os meus dados sem autorização. Mas o que é que vai me levar para o judiciário? Vamos pegar um exemplo, tá? Eu posso colocar aqui para vocês, daqui a pouco eu vou colocar a matéria. É melhor não falar um milagre, é melhor mostrar. Eu vou colocar aqui para colocar para vocês aqui uma situação que eu encontrei pesquisando sobre esse assunto. Deixa eu achar a tela aqui específica para poder a gente discutir as implicações disso na prática. Deixa eu avançar aqui para chegar na tela. Ó, essa notícia eu tirei do blog do Avast. O Avast é um serviço de proteção de antivírus, de proteção contra a intrusão, tá? E a discussão aqui é sobre o sistema do PROCON, que o PROCON utilizava para cadastrar as pessoas. O caso é mais ou menos o seguinte, veja se você concorda comigo. Eu estou de saco cheio de receber ligação me oferecendo serviço que eu não quero no telefone. Eu entro no site do PROCON e eu me cadastro. Eu me cadastro num serviço chamado Não Perturbe para ninguém ligar para mim. Mas o PROCON pede para cadastrar o meu telefone, para ninguém ligar para mim, o meu nome completo, o meu RG, o meu CPF, o meu endereço com CEP. Essas informações estão armazenadas no PROCON, para que as empresas cadastradas possam consultar e saberem que não devem ligar para o meu número que eu pedi para não ser incomodado. Mas acontece que qualquer pessoa pode ter acesso a essas informações se o sistema do PROCON não for seguro. Aí, essa empresa que trabalha com segurança da informação percebeu que o site do PROCON não era seguro.
e publicou uma matéria avisando, e avisou o pessoal do PROCON. O pessoal correu lá e resolveu o problema, segundo a matéria que está publicada no blog. E a questão é a seguinte, os meus dados não chegaram a ser utilizados por outra pessoa. Eles estavam passíveis de ser utilizados por outra pessoa. Mas se eu levar em consideração, hoje já tinha tecnologia para não ter essa possibilidade de outras pessoas acessarem meus dados. Os dados estavam vulneráveis, poderiam ser acessados por outras pessoas, mas ainda não foram e se corrigiu a tempo. A questão é, incide responsabilidade civil e se aplica a LGPD, para mim, eu estou no campo precaucional. Isso deve ser tratado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, isso deve ser tratado no campo de uma multa, por falha na segurança, nas boas práticas em relação à LGPD, que estabelece, do artigo 46 adiante, uma série de situações de cuidados que devem ter em relação a esse assunto. O que a gente falou até agora foram de 4 situações. Quem responde, qual é a natureza da responsabilidade, se é objetiva ou subjetiva, se existe solidariedade e o que está me incomodando mais. Que incidente de segurança eu vou entender que é suficiente para ensejar responsabilização e o que é mero aborrecimento que não vai ensejar responsabilização. Eu já falei demais da conta, eu queria lhe ouvir um pouquinho. Senão a gente não para, Nelson, é muito assunto. Ô, Marcos, vai ser apaixonante. Olha só, eu vou botar uma lenha na fogueira, então. Pois não. Ó, você acha que com base na análise desses 3 artigos, né, quer dizer, do artigo 42, do artigo 44 e do artigo 44, parágrafo único, você acha que a gente poderia pensar em 3 sistemas de responsabilidade civil diversos, com fundamentos diversos e com natureza diversas? Por exemplo, na hipótese do caput do artigo 42, né, em que você tem lá o exercício da atividade de tratamento e a violação da legislação, como fundamentos, né, para responsabilização, eu acredito que a gente estaria diante aí de um sistema objetivo de responsabilidade. 937, parágrafo, Caitlin? 927, parágrafo? 927, parágrafo único? Se aplicaria? A gente estaria falando de uma atividade de risco, o tratamento de dados sendo considerado como uma atividade de risco, apesar da norma do 42 não fazer menção a risco. Perfeito. Mas eu acho que a gente consegue encaixar. Consegue. Perfeito. A outra situação é do caput do artigo 44, que fala especificamente do tratamento irregular. Isso. Né? Então, a gente tem a hipótese, o tratamento irregular ou que não forneça segurança. Né? Nessa hipótese, a gente poderia também, uma vez identificados, né, identificado o que seria um tratamento irregular ou um tratamento inseguro, e aí eu acho que a gente já pode partir, né, do que de uns conceitos que já vem no artigo 46 da Lei Geral de Proteção de Dados, né, que estabelece lá que o agente de tratamento tem que tomar medidas de segurança para proteger os dados em situações acidentais ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. Né? Então, no 44 CAPT, a gente poderia pensar também num tipo de responsabilidade objetiva calcada num tratamento irregular que vai ser definido ou por meio de resoluções da Autoridade Nacional de Proteção de Dados ou por meio de uma análise objetiva de um ato abusivo, de uma conduta abusiva, de uma atividade abusiva desenvolvida pelo controlador e operador. E o último sistema, eu acho que é esse que está pegando e esse que está causando muita controvérsia na doutrina, nos debates que eu tenho acompanhado, é o sistema que a gente poderia depender do artigo 44, parágrafo único, que diz o seguinte: responde pelos danos decorrentes da violação de segurança dos dados o controlador ou operador que, ao deixar de tomar as medidas de segurança previstas no artigo 46 desta lei, der causa ao dano.
Então, eu queria que você falasse um pouco, Marcos, sobre o que você entende sobre essa frasezinha, né? Ao deixar de adotar as medidas de segurança previstas na lei. O que é isso? É uma hipótese de responsabilidade subjetiva? A gente está analisando uma culpa normativa? Eu vou para a culpa normativa, Caitlin, e acho que a gente vai aproximar muito isso aqui do CDC, tá? E eu acho complicado a gente trabalhar aqui o controlador e operador pessoa natural e o controlador e operador pessoa jurídica, tratando isso do mesmo ponto, tá? Então, o grande problema é que, como a lei é um guarda-chuva, ela trabalha para o meio analógico, trabalha para o meio digital, tá? A gente tem uma multiplicidade, uma complexidade de situações e talvez a gente tenha que ver a relação jurídica subjacente. Eu estou numa relação de consumo, eu estou numa relação empresarial, que tipo de relação é essa? Porque o artigo 45 da lei diz que se eu estiver dentro de uma relação de consumo, não vai se excluir a proteção da legislação de consumo, apesar desses dispositivos que a gente está conversando aqui. Então, o que acontece? A gente vai ter um conflito interessante. Eu vou estar numa relação de consumo, eu vou ter um controlador que não adotou as medidas de segurança e ele vai dizer que, pelo texto específico da LGPD, a responsabilidade dele é subjetiva e que o autor, quando ingressou com a ação, não se desincumbiu do ônus da prova. Eu vou dizer que a relação é uma relação de consumo, eu vou dizer que posso pedir ao juiz que facilite a defesa dos meus interesses, posso entender que é um caso de inversão do ônus da prova e, pelo menos, presumir a culpa dele, tá? E eu acho que é o que vai acabar acontecendo nessa circunstância. Se eu admitir que o artigo 40, o parágrafo único do 44, tem uma hipótese de responsabilidade subjetiva aqui, para mim, nas maioria das situações que foram levadas em juízo, não vai ser culpa provada, vai ser culpa presumida aqui ou inversão do ônus por conta do dispositivo, salvo engano, do 43, não, do 42. 42, parágrafo, deixa eu achar ele aqui. 42, parágrafo 2º, permite a inversão do ônus da prova numa redação idêntica à redação do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. Mas eu não sei se esse é o seu ponto de vista. Eu concordo com você que, para mim, desses dispositivos que a gente leu até agora, é o dispositivo mais polêmico em relação a isso. Porque se eu leio o 42 e leio o 44, e abro o CDC e logo depois leio o 12 e o 14 do CDC, a redação está tão próxima, tá? Que a minha sensação é que vai se aplicar para esses dispositivos que a gente vem tratando em relação, por exemplo, risco de desenvolvimento no CDC. Agora, quando a gente chega no 44 parágrafo, não dá para, por exemplo, tratar como se fossem profissionais liberais na exceção do artigo 14 do CDC e imputar responsabilidade subjetiva. Porque o controlador ou o encarregado não é necessariamente uma pessoa natural, pode ser uma pessoa jurídica em relação a isso, tá? E aqui é que vem a dificuldade. Para mim, enquanto advogado, que em geral atua do lado da vítima, e a vítima aqui provavelmente vai ser um particular que teve seus dados violados, eu vou fazer o que tiver ao meu alcance para enquadrar isso como uma relação de consumo, e se eu não encontrar espaço para responsabilizar objetivamente o cidadão na LGPD por conta do dispositivo, eu vou tentar fazer isso via Código de Defesa do Consumidor. Qual é o problema? Eu tenho lei geral e tenho lei especial aqui, porque se você me disser, claro, Marcos, se a questão de violação de dados se aplica à LGPD, a própria LGPD diz que os dispositivos dela não se eximem a responsabilidade da legislação específica. Tá? Então, é como se eu tivesse aqui uma antinomia resolvida na própria LGPD, no artigo 45. Essa que é a questão que a gente tem que trabalhar em relação a esse assunto. Eu acho que essa parte da responsabilidade acabou ficando muito maltratada. Tem outras discussões que a gente nem arranhou a superfície, que é a discussão, por exemplo, sobre prescrição. Tá? A gente imagine a confusão que vai ser lidar com prescrição. Eu vou usar a prescrição do CDC de 5, eu vou usar a prescrição de 3 anos de 206. Será que eu, entre empresários, vou ter uma relação contratual, negocial, vai ter uma disposição sobre proteção de dados no contrato e eu vou para a regra geral do 205, não do 206 do Código? A gente tem uma série de situações que a gente não trabalhou ainda. Lhe respondendo objetivamente, eu concordo com você que a gente tem mais de um sistema de responsabilidade dentro da LGPD. Não vejo um problema necessariamente nisso.
Eu acho que os sistemas convivem, mas o problema é que nós estamos, em abstrato, tentando definir qual vai ser a responsabilidade pela violação dos dados. E eu acho que a gente vai ter que analisar a circunstância do caso específico para definir qual vai ser o modelo de responsabilidade que a gente vai utilizar. E, às vezes, pensando no caso específico, e para colocar aqui mais uma discussão na nossa conversa, deixa eu colocar aqui para vocês outra notícia. Deixa eu ver se eu acho ela aqui fácil, para poder a gente conversar, que envolve um caso que aconteceu agora recente na Europa e que eu acho que vale a pena a gente conversar. É mais para frente aqui um pouquinho. Deixa eu achar aqui a tela para a gente discutir. Deixa eu ver aqui. Não, está mais para trás aqui. Passei demais. A discussão é sobre o uso de GPS em carro. Deixa eu ver se eu acho a discussão. Não, eu acho que eu acabei tirando a tela. Não está aqui, não. Uma pena. Senão eu ia colocar para vocês para conversar. Eu vou contar, eu ia mostrar a matéria, mas vou contar o caso. A Mercedes-Benz, na Europa, coloca GPS nos carros. E quando ela financia o carro para o cliente, Kate, eles passaram a colocar no contrato uma cláusula que permite utilizar o GPS para aquelas situações onde você faz o financiamento, não paga o financiamento, é constituído em mora, se pede a busca e apreensão do veículo e não se acha o carro. E aí, o que é que o fabricante faz? Ele ativa o GPS do carro e aí ele vai encontrar o carro. Tá? E qual é o problema? Você está com uma cláusula que permite o uso do GPS do seu carro contra você, que é colocar no contrato de adesão, que é condição para o financiamento. Se você não conceder a autorização para isso, você não financia o carro. Basicamente, é essa a situação. Tá? Então, eu posso entender que essa é uma cláusula nula nos termos do CDC, porque eu estou renunciando à minha privacidade antes de ter o problema de inadimplemento. E a minha pergunta é a seguinte: se ele pode monitorar o meu carro, porque eu não paguei, ele não sabe onde é que está o carro, o que é que ele impede dele monitorar o meu carro antes, para saber o que eu estou fazendo durante a semana, para saber onde é que eu estou indo? Qual é o limite? Como é que a gente vai fazer isso? Aí você veja só, nesse caso que eu estou colocando para você, isso é política da empresa. A empresa estabeleceu isso no contrato. E o operador apenas vai executar a política da empresa. Tá? E aí o que é que vai acontecer? Eu senti que a minha intimidade foi violada, que eu não concordo com isso, por exemplo. Tá? Embora que, como advogado e credor, eu adorei a ideia de saber onde é que estão os bens do devedor com precisão cirúrgica com GPS. Já imaginou entregar ao oficial de justiça, compartilhar a localização dos bens do devedor no WhatsApp, para o oficial de justiça encontrar os bens? Isso é um sonho, tá certo? Mas eu estou preocupado com o alcance e a extensão desse negócio. Então, a política da empresa está no contrato, eu assinei o contrato e vai lá o pobre do operador e vai informar onde é que está o GPS para a autoridade judicial. Tá? Será que eu posso dizer que eu coletei esses dados em atenção da justiça ou para a administração da justiça para me eximir da proteção da responsabilidade dos dados? Bom, vamos imaginar que o juiz entendeu que isso era abusivo. Quem é que vai responder nesse caso? Nesse caso, para mim, parece claro. Eu sou operador, mas executei a política do controlador. Foi o controlador que mandou fazer isso. O controlador responde por conta disso. O operador responde, eu não vejo responsabilidade para o operador. Mas acontece que esse carro, tá, é da esposa de alguém e o cara está desconfiado que ele está traindo. E aí ele conhece o operador e pede ao operador uma mãozinha, que ele veja onde é que o carro está ficando. Aí eu tenho o operador que está utilizando a informação contra a política da empresa. Nesse caso, quem é que vai responder? Para mim, vai responder o operador. Na primeira e na segunda hipótese, responsabilidade objetiva ou responsabilidade subjetiva? Para mim, objetiva responsabilidade, pelo caput do artigo 42. Mas usar a informação para saber a localização do amante ou da mulher que está tendo um caso, tá? Seria caso de solidariedade entre o encarregado e o operador? Não vejo. Eu vejo uma violação direta da política da empresa em relação a isso. Tá? Mas vai ter gente que vai dizer que é o risco da atividade, que a informação estava lá e vai querer responsabilizar também o operador, aliás, o controlador nessa circunstância específica. Agora, imagina que eu, por acaso, estou na concessionária, estou fazendo hora para esperar o meu carro, estou usando a internet da concessionária e descubro que, como eu estou na mesma rede do banco de dados, eu consigo acessar o banco de dados. Aí aqui eu tenho a questão do 44 que você falou, tá? Porque aqui eu tenho uma falha na segurança.
Agora, a falha da segurança por si só já enseja responsabilização? Ou é necessário que essa falha de segurança permita a intrusão, o uso não autorizado dos dados para haver responsabilização? Aqui é que está o ponto. Para mim, a resposta da LGPD hoje está no segundo aspecto, porque senão eu teria um risco potencial, uma possibilidade de prejuízo que não se concretizou ainda. E aqui eu vou para um tema que o Nelson gosta bastante, que é responsabilidade sem dano, tutela precaucional da responsabilidade, que cai aqui, Nelson, como uma luva, tá? Como exemplo, por conta da questão da violação da segurança. Eu não sei, Kate, se nesse exemplo você classificaria as responsabilidades como eu fiz. Como é que você enxerga isso? Eu acho que a gente não pode, e aí eu vou discordar da hipótese da responsabilidade sem dano. Eu acho que aí a gente tem realmente uma responsabilidade que seria administrativa. Falha de segurança, sem que houvesse, por conta dessa falha de segurança, um dano concreto ocasionado ao titular dos dados, haveria aí a possibilidade de se atribuir uma responsabilidade administrativa, que vão desde aquelas sanções previstas, né, desde a multa até a proibição, não existe mais proibição, né, mas desde a diminuição do âmbito de atividade do agente. Um dado concreto ao titular dos dados, né? Ou seja, eu não sei como a gente conseguiria identificar a mera falha na segurança do sistema sem uma consequência outra, como uma hipótese de dano indenizável individualmente. Eu não consigo enxergar, então eu concordo com você. Nesse quesito eu concordo com você. Agora, Marcos, vamos fechar e a gente abrir para o debate com o pessoal? O que você acha? A gente vai ter até amanhã discutindo aqui e o Nelson não vai chamar a gente mais nunca, nem para boa noite. E aí, Zé, agora com você, como é que estão as perguntas aí? O que é que o pessoal está dizendo? Pessoal, então, depois de ouvir brilhantes exposições do professor Marcos e da professora Caitlin, eu sei que todos estavam concentradíssimos, atentos aos detalhes e especialmente à rica discussão que foi travada. Nós não tivemos nenhuma mensagem por escrito e por isso mesmo eu peço a todos que não se acanhem, se manifestem. O espaço do webinar é um espaço bem tranquilo, bem democrático. Eu vou tomar a liberdade de retirar a restrição de microfone de todos os participantes e vou dar prioridade a quem quiser se manifestar com o vídeo ligado e com o microfone ligado para fazer alguma consideração ou apresentar algum questionamento aos professores. Então, fiquem à vontade para puxarem a palavra. Marcos, Caitlin, eu não sei se vocês estão me ouvindo bem. Perfeitamente. Vamos lá, Carla? Quem está falando? Quem está falando? Para eu dar destaque. É a Carla? Carla. Carla. Tudo bom? Tudo bom, querida? Super satisfeita com escutar vocês nesse debate tão maravilhoso. Tem sido maravilhoso participar dessas contribuições com vocês, ouvir vocês, as contribuições de vocês. Eu tenho um questionamento, eu não sei se vocês falaram no início, porque eu perdi um pouquinho o começo, mas eu queria saber se os dados, existe uma precificação de dados. Os dados possuem preço. Porque, para quem trabalha no judiciário, isso, na hora da responsabilização civil, esse vazamento de dados, ele vai ter que ser quantificado. Então, na hora de você levar em consideração o que foi, você disse em vários casos, esse caso da BMW, inclusive é icônico, não só para descobrir eventual onde está o marido, onde está a esposa, mas também para buscar e apreender o carro. Então, esse vazamento de dados, a depender da situação, existe uma precificação, né? Como é que a gente vai precificar isso? Como é que a gente vai indenizar as pessoas, determinar a indenização dessas pessoas? Eu acho que eu posso começar e passar a palavra para a Caitlin bem rápido. Ser mais velho. Mas, eu acho que o único parâmetro que a gente tem é o das multas. Tá? As multas têm parâmetros e estão baseadas no faturamento.
Dá para usar o parâmetro das multas para um caso desse? Acho que não. Acho que as multas são para o administrativo, tá? E querem levar em consideração a capacidade econômica da empresa. Aqui a gente vai para um caso de quantificação de violação de intimidade, de privacidade, utilizando o que a gente já tem no nosso sistema. Mas eu concordo com você, vai ser um grande desafio, principalmente em ações coletivas, cara. Você imagine, por exemplo, tem uma notícia de uma grande loja de varejo aqui no Brasil que vazou os dados de quem comprou cartão presente, aqueles cartõezinhos que você compra para entregar no aniversário de alguém. E quem conseguiu acesso aos dados sabia o CPF, o RG, o endereço e o valor que a pessoa tinha utilizado no cartão presente. Isso vazou mais de 2.000 acessos, mais 2.000 cadastros de Vale Presente. Como é que eu vou levar em consideração para quantificar isso? Não se tem precedente aqui. E as notícias que chegam da Comunidade Europeia são de aplicação de multas no âmbito administrativo, mas não de decisões individuais que já tenham sido liquidadas. Eu não tenho notícia disso. Não sei se Caitlin já tem notícia de alguma decisão nesse sentido. Já ouviu alguma coisa, Caitlin? Não, Marcos, eu acho que a sua posição é muito semelhante à minha. Eu acho que a gente vai cair novamente numa quantificação dos danos que vai ser muito semelhante ao que já existe hoje em termos de responsabilidade por danos morais, né, fazendo um pouco esse contraponto, né, considerando os dados como uma faceta da privacidade. Eu acho que a gente vai acabar entrando nisso. O que a gente tem visto, né, hoje é que ainda não existe uma judicialização de responsabilidade civil na Europa que seja consistente, por meio da qual a gente possa ter algum tipo de parâmetro, né? O que tem funcionado, né, as autoridades nacionais têm funcionado razoavelmente bem, né, a ICO, que é a autoridade da Grã-Bretanha, que é o paradigma, né, eu acho que das autoridades, ela aplica multas, na Alemanha também aplica multas administrativas severas aos tratadores, né, aos agentes de tratamento de dados, e isso não está chegando ao judiciário, não está sendo judicializado, nem coletivamente ainda, né? Nem ações coletivas. Então, a gente vai ter que esperar realmente para ver. Agora, Carla, a questão da monetização dos dados, né? Isso é uma informação um tanto quanto anedótica para vocês. Eu instalei um aplicativo no meu celular chamado Citizen Me. E esse aplicativo, ele faz a monetização dos dados através da resposta de algumas perguntas que ficam, né, essas respostas ficam armazenadas no meu celular. Não está numa nuvem, não tá no meu dispositivo celular. Tá? Ou seja, não estou compartilhando as respostas a não ser com aquele, né, agente de tratamento de dados diretamente que não está conservando aqueles dados com ele. Eu recebi, no último mês, eu recebi já 5 libras, 5 pounds, pelos dados que eu ofereci gratuitamente, né, ofereci, na verdade, por responder a determinadas perguntas. Isso já está virando uma prática interessante, né? Ao invés de a gente dar as informações de graça, conceder gratuitamente os nossos dados, a gente já pode pensar em titularizar esses dados também, não só de uma forma patrimonial, mas também uma forma existencial, mas também patrimonial. Depois eu passo para vocês o aplicativo. É muito divertido. Com certeza. E olha, eu acho que na lei, Caitlin, que vai ajudar são os relatórios que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai ter que gerar. Ela vai poder, por exemplo, gerar um relatório de quem está coletando dados, que tipo de dados são coletados e se a gente vai fazer tratamento de dados permitindo que terceiros tenham acesso, e se a finalidade for compartilhar para terceiros, isso vai ter que aparecer nos relatórios dessas empresas. Agora, se a gente quiser, a gente pode ter uma ideia vendo quanto é que custa um anúncio patrocinado numa rede social. Isso pode ser um parâmetro para a gente também. Tá? Então, se eu quiser divulgar um livro, se eu quiser divulgar um evento, eu posso contratar um número de anúncios naquela rede social estabelecendo um perfil. E o grande problema é que a gente está raciocinando numa ação individual, de A em B. E a gente está lidando com pessoas que lidam disso no varejo. A gente tem violação de dados de 80 milhões de pessoas, de 20 milhões de pessoas. Então, eu acho que a opção preferencial, eu concordo com a Caitlin, vai ser tratar disso através de ações coletivas, não de ações individuais. Eu fico imaginando, imagine o seguinte, a autoridade de dados multando alguém, a empresa admitindo que houve vazamento de dados,
isso é incontroverso, uma ação coletiva andando e as pessoas demandando em juizados especiais em cada cidade, pedindo a reparação específica. Tá? O potencial de judicialização disso é absurdo. E o nosso judiciário não está nem um pouco preparado para enfrentar uma demanda como essa. E o pior, já se passou aí 1 ano e meio, tá? Só faltam mais 6 meses para ela entrar em vigor. É um dos grandes desafios que a gente tem para pensar em relação a isso. Me acho. Concordo. Eu já estou ficando desesperada das demandas que vão chegar aqui no tribunal. Enfim, pessoal, alguém tem mais alguma pergunta ou consideração a fazer? Zé, tem que cuidar da hora, né, Zé? Ainda podemos esticar mais um pouquinho, não há nenhum problema. Fiquem à vontade, eu liberei os microfones, podem falar. Eu acho que aqui no texto tem alguma coisa, Zé. Não sei se alguém quer falar. Olá! Olá! Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero parabenizar os expositores pela excelente escolha do tema e pela exposição. Eu não tinha tido ainda a oportunidade de ter contato com essa lei. Essa lei é nova e fiquei muito interessada. Fui dar uma pesquisada antes e aí me surgiu uma dúvida durante a exposição do Dr. Marcos. Nesse caso, sobre o operador que age em desconformidade com a política da empresa, de quem vai ser o ônus da prova? Vai ser do controlador? Veja, a gente vai utilizar a regra do parágrafo 1º, parágrafo 2º do artigo 42. É possível inverter o ônus da prova. Eu posso usar tanto a teoria da carga dinâmica da prova do Código de Processo. A questão é que tem condições técnicas de provar que houve o vazamento ou a intrusão. É muito mais fácil para os agentes de tratamento fazerem isso do que para a gente. Agora, isso vai partir da necessidade da empresa ter uma política de transparência, de tomar quais são os dados, de indicar a pessoa do encarregado que vai controlar os dados. Respondendo para você, objetivamente, a responsabilidade pode ter o ônus invertido, e eu acho que nesse caso específico que você coloca para mim, na hora que eu comunicar ao juiz, ou ingressar em juízo, dizendo que os meus dados foram utilizados indevidamente, o ônus se transfere para o agente acusado de provar que não houve esse tipo de vazamento. Eu não tenho condições técnicas de provar que o vazamento aconteceu, como é que o vazamento aconteceu. Eu posso provar que uma pessoa não utilizou os dados sem minha autorização. Mas sabe qual é a dificuldade? É que a gente utiliza os mesmos dados em várias plataformas. Difícil vai ser a gente estabelecer o nexo causal para saber que foi aquele serviço X ou Y que fez o vazamento não autorizado dos dados, entendeu? Então, esse mínimo de prova a gente vai ter que trazer para o judiciário. E aqui é que vai estar a dificuldade da gente para isso. Eu tenho um amigo que cada vez que vai para um hotel, ele cria por ano em e-mail diferente. Ele coloca lá, José 2019, José 2020, e ele coloca nas fichas de hotel. E daqui a pouco ele começa a receber e-mails, tá? Daquele endereço que ele colocou. Ele sabe exatamente quem foi que vazou os dados dele. Eu não sei se eu tenho esse tempo para fazer esse tipo de levantamento no meu dia a dia. Mas foi a maneira que ele encontrou para medir quem é que respeitava a intimidade e a privacidade dele e quem é que não dava valor nenhum para isso. E eu acho que para colocar uma lenha aí nesse fogo ainda, uma coisa que a gente não discutiu, que a gente tem que pensar é o seguinte: como é que ficam os dados que já foram acessados esse ano, enquanto a lei está no vacatio legis, se eles forem utilizados a partir de agosto do ano que vem? Para mim, não importa quando os dados foram coletados. Se o uso dos dados e o tratamento acontecer a partir de agosto do ano que vem, a lei vai incidir, a gente vai ter a proteção, tá? Porque eu estou vendo alguns eventos que as pessoas estão dizendo assim, não, o que eu já consegui, oba, isso aqui é meu, eu não tenho que me preocupar, eu só vou ter que me preocupar daqui para frente. E não vai ser bem assim, pelo menos essa é a minha interpretação. A atividade é o tratamento, né? Quando vai ser realizado o tratamento é que vai se aplicar a legislação, né? Okay. Deixa eu ver aqui, a Heloísa Marina fez uma pergunta, né, José? Sim, eu ia fazer a leitura da pergunta dela, professora Caitlin, mas se quiser, fique à vontade. Fala aí. Então vamos lá, a Heloísa perguntou se, do nosso ponto de vista, o alto grau de exposição dos brasileiros pode levar à classificação desses vazamentos de dados como mero aborrecimento. Eu tenho... Posso começar? Pode. O problema da Lei Geral de Proteção de Dados, assim como todas as outras normas que são inovadoras ou novas, né, é que a gente tem que criar uma cultura de reconhecimento da necessidade de tutela daquele determinado
direito, né? No caso da proteção de dados, eu não acho que é só brasileiro, não. Eu acho que as pessoas, de uma forma geral, não têm o conhecimento do porquê, da justificativa, né? Ou do porquê que é necessária a proteção de dados e o que implica o uso desses dados, ou o tratamento de uma forma generalizada desses dados sem uma devida proteção. Então, eu não sei, não acho que é mero aborrecimento. Eu acho que o que vai acontecer é que a gente vai ter que mudar uma cultura. A gente vai ter que ter, na realidade, uma série de medidas, e aí eu acho que a autoridade nacional vai ser super importante, de sensibilização da população quanto à necessidade de proteção dos dados. Assim, os vazamentos vão ter que acabar. Simples assim. E as pessoas que fornecem seus dados sem nenhuma medida de segurança, na verdade, elas são hiper vulneráveis. Elas não têm obrigação de resguardar esses dados de uma forma especial, né? Então, acho que a gente tem que passar por uma mudança de cultura primeiro. Não sei se eu respondi. Não, acho que você respondeu bem, Caitlin, e a gente tem que levar em consideração o seguinte. As pessoas não se expõem da mesma forma, mas a lei dá a garantia de proteção a todos. Se você vai fazer valer a sua proteção ou não, isso vai partir também da questão da sua autonomia. E quando você falou de mudança de cultura, de mudança de entendimento, eu queria que as pessoas refletissem o seguinte: você já parou para ler as políticas das redes sociais que você usa? Se você ler, você provavelmente não vai concordar. Você vai querer mudar alguma coisa. Mas eu vou fazer a segunda pergunta. O que é que você prefere? Se sujeitar à política que está lá colocada ou parar de usar o serviço? Porque da próxima vez que aparecer na sua tela, a nossa política de privacidade mudou, clique aqui, e você simplesmente ignorar e fechar, você admitiu aquela política voluntariamente. E se você se dedicar a ler, você vai ponderar na balança se você quer continuar na rede social, por exemplo, ou se você quer proteger os seus dados. A gente está numa situação completa de vulnerabilidade, porque muitas vezes faz parte do nosso dia a dia, do nosso trabalho, e ele simplesmente coloca como alternativa ele cessar ou interromper a prestação dos serviços. O Rodotá, quando trata da autodeterminação informativa, ele diz que isso não pode ser submetido à autorregulamentação e não pode ser tratado apenas no ponto de vista contratual interpartes, que é necessária uma interferência do governo para garantir um mínimo de intimidade e privacidade para a gente. E nesse aspecto eu concordo com ele em gênero, número e grau. A gente hoje está numa fase de desregulamentação, a lei está ingressando agora, ainda vai entrar em vigor, tá? E essa mudança no modelo, no paradigma, a gente vai sentir, uns mais, uns menos. Isso vai ser uma construção, a gente vai ter muita palestra de sensibilização, vai ter muito evento como esse para as pessoas começarem a pensar e discutir qual é a melhor maneira de lidar com esse assunto. E a responsabilidade civil é uma ferramenta, mas não é a panaceia para resolver todos os problemas da LGPD. A gente tem problemas contratuais, a gente tem problemas de teoria geral que vão ter que ser enfrentados junto com a questão da responsabilidade. Pelo menos é o meu ponto de vista. Pessoal, temos uma pergunta direcionada à professora Caitlin, que foi enviada por escrito pelo Pedro. Eu vou fazer a leitura. É bem extensa, mas resumidamente, professora Caitlin, se puder até acompanhar aqui pelo chat, o Pedro diz que é pesquisador da professora Rose Meirelles, estagiário da professora Gisela Sampaio da UERJ, comenta sobre a publicação de ambas na recente obra sobre a Lei Geral de Proteção de Dados coordenada pelo professor Tepedino, pela professora Milena, pela professora Ana, não é? E diz o seguinte, que são sustentados, dentre vários argumentos, que a lei impõe uma série de estándares, deveres de conduta, e citam seções da segurança e do sigilo de dados, que, se não me engano, é o artigo 46 seguintes, e das boas práticas e governança, os 50 seguintes, caso não me falhe a memória. E ele indaga o seguinte, sobre o que foi comentado, se isto não remeteria à ideia de culpa. E, inclusive, ele faz um comentário dizendo que há uma tendência à defesa da responsabilidade subjetiva nesse contexto dos artigos citados. E uma segunda questão, se compreendida a proteção de dados pessoais como um braço do direito à vida privada e à intimidade, como isso conversaria com o artigo 5º, inciso 10 da Constituição?
Então vamos lá. Eu acho que eu já tinha. Foi o Pedro, né? Tá. Eu acho que eu já tinha falado privadamente com ele, então vamos abrir aqui e vou falar para todo mundo. Eu não tenho dúvida de que a gente tem um sistema de responsabilidade civil subjetiva na Lei Geral de Proteção de Dados, sem dúvida alguma. O artigo 44, ele enfim, ele é absolutamente explícito quando fala de tratamento, quando não for fornecida a segurança esperada, né? Ou deixar de adotar as medidas de segurança necessárias, né? Então, não tem a menor dúvida que a gente está diante de uma responsabilidade subjetiva. Agora, acho que a gente tem que distinguir aqui as hipóteses, né? Porque o artigo 42, ele está falando de uma situação específica que é um dano patrimonial, moral, individual, coletivo, que seja causado pelo agente de tratamento em razão do exercício e violando a lei. Essa é uma hipótese que eu acho que, sem dúvida, é uma hipótese objetiva. Tá? A hipótese do artigo 44, que é subjetiva, não diz respeito ao tratamento, exercício do tratamento, diz respeito ao tratamento irregular. Ou seja, você tem aí já uma caracterização da subjetividade, na análise da subjetividade do exercício desse tratamento. Ele é irregular, ele é feito porque ele não forneceu uma determinada segurança e assim, enfim, causou dano. E aí a gente tem a própria hipótese do parágrafo único, né, da adoção de medidas, é uma culpa normativa, sem dúvida alguma. Mas acho que a gente não pode excluir. Eu conversei muito com a Gisela a respeito dessa hipótese. A gente não pode excluir o artigo 42, a análise do artigo 42. O que eu acho que a gente tem uma grande confusão nessas hipóteses. O que quer dizer o 42 e o que quer dizer o 44? Quais são, na verdade, quais são os objetivos, as finalidades desses dois artigos? Marcos? Eu concordo com você. Qual é o âmbito de atuação? Quem é que você está falando de responsabilização? Você quer responsabilizar quem e por quê? Tá? Eu acho que isso vai definir se a gente vai cair no 42, se a gente vai cair no 44. Vai ter que ficar muito claro quem é o autor da ação, contra quem ele quer deduzir uma pretensão e qual é o motivo. É o tratamento indevido? É o compartilhamento do tratamento? É a falta de segurança num tratamento indevido? É a falta de segurança num tratamento que era permitido pela legislação? A gente tem múltiplas hipóteses, então a gente não tem uma solução única e padrão para todas elas. Por isso que a gente falou aqui durante a conversa de sistemas de responsabilidade diferentes que convergem na mesma lei. Tá? E é como se a gente tivesse ferramentas que vão ter que ser adequadas para aquela realidade do caso específico. É difícil responder em tese, tá? Porque a gente tem hipóteses distintas em relação a isso. Pessoal, uma última pergunta, de preferência, se puderem falar pelo vídeo, antes de encerrarmos, pelo adiantar da hora. Por gentileza, quem quiser João, falar, seja breve. Zé, eu tenho uma pergunta para você. Cadê o nosso presidente para dizer qual é o próximo webinar e qual é o dia? Para o pessoal daqui sem saber isso, né? Opa, então eu vou tomar a liberdade, professor Marcos, de já compartilhar aqui com todos vocês essa informação importante. O nosso terceiro webinar já está definido. E a tela, só um minuto. Será no dia 2 de outubro. Todos conseguem visualizar? Sim. Será no dia 2 de outubro com o professor João Vitor Rosati Long e os debates da professora Chiara Spadatini de Tefé sobre discurso de ódio, hate speech e responsabilidade civil. A mesma sistemática, inscrições se iniciarão a partir de amanhã. Perfeito. Perfeito. Ótimo tema, hein? Uhum. Vamos lá. Tem mais alguma questão para fecharmos? Nelson? Posso falar? Claro. Na verdade, não é uma questão. Eu não quero cansar ninguém essa altura do campeonato, porque todo mundo já falou muito, foi perfeito. Eu fiquei extremamente contente com tudo que foi ouvido aqui, tudo que foi dito. Caitlin, Marcos, agradeço demais a vocês pela participação. Acho que passamos até da boa vontade, abusamos do tempo de vocês. Mas é porque também, né, o assunto é muito rico. E eu aproveito, e não é uma pergunta, até achei graça na hora, porque o Marcos ele trouxe aquela questão do GPS
e no seguro do veículo. E sabe, Marcos, semana passada eu assisti uma palestra de um italiano e ele estava falando sobre uma diretiva europeia, eu não sabia da existência dela, né, sobre seguros de veículos, ela é recente. E havia ali dentro, ou há dentro dessa diretiva, uma outra discussão, que, desculpa se saiu aqui, não, voltou. Uma outra discussão que é sobre a venda casada. E qual é a venda casada agora que está na moda em toda a Europa? É do chamado black box, ou seja, é a caixa preta. O sujeito ele faz o seguro do veículo e a seguradora diz, vem cá, você quer ter uma caixa preta? Se você aceitar, você vai ganhar um descontaço no seu seguro. Tipo, 30%. Todo mundo aceita, fala assim, poxa, seguro, eu quero. Mas você imagina o que é essa caixa preta no carro. Essa caixa preta permite que a seguradora acompanhe todos os seus passos. E aí, quem está me ouvindo aí, pode pensar, não, normal, é só para uma questão de caso haja um acidente, a seguradora vai saber exatamente a mecânica do acidente, quem foi o culpado, quem foi o responsável. Mas, para a nossa alegria, não é mais ficção, já teve processo de divórcio na Itália, justamente porque a partir da caixa preta e das alegações do motorista de que não estava naquele lugar, se descobriu verdadeiramente o que o motorista estava fazendo naquele instante. Então, são questões importantes, ou seja, já se discute qual que é a questão da venda casada, não, são fatos relacionados à proteção de dados, à privacidade, então nós teremos muitos debates pela frente. Eu só coloquei isso porque o Marcos trouxe a história do GPS e eu lembrei imediatamente. Então, Faleiros, você é um personagem fundamental, muito obrigado por nos guiar nesses valiosos debates. Marcos e Caitlin, show de bola, não poderia estar mais feliz pelo resultado. E eu deixo agora contigo, Zé, para as palavras finais, se você tem algum outro recado, caso você tenha esquecido, amigo. Professor Nelson, que honra. Fico muito feliz com as palavras. Gostei do comentário sobre a caixa preta. De fato, é algo muito intrigante, não é? Mas, sem muitas delongas, nós acabamos nos estendendo um pouco, o que é muito bom. Mostra que a interação foi positiva, que houve riqueza de detalhes nos debates travados. Eu agradeço ao professor Marcos Erhard, à professora Caitlin Mulholland, ao professor Nelson, por viabilizar os webinários do IBERC, e a todos vocês que estiveram conosco nesta noite. Foi maravilhoso. O webinar estará disponível no YouTube ainda hoje e o link estará disponível para acesso publicamente no canal do YouTube do IBERC, no YouTube. Não tem erro. Escrevam lá, IBERC Responsabilidade Civil. Inscrevam-se no canal para poderem acompanhar os vídeos assim que forem lançados. E sem muitas delongas, eu passo então a palavra aos professores Marcos e Caitlin para as considerações finais e para que possam se despedir de todos. Eu vou começar aqui para poder dizer que foi um grande prazer fazer isso aqui com vocês hoje. Que a gente tenha esses debates com mais frequências. Caitlin, foi excelente conversar com você, ouvir mais um pouquinho e aprender sempre com você, tá? Zé, obrigado pela ajuda aí técnica e por todo mundo que aguentou a gente aí 1h30 aqui nessa conversa. E espero que a gente no futuro possa repetir a dose, aprofundando mais e quem sabe com a decisão dos nossos tribunais aqui, com precedente, que a gente possa comentar. Boa noite a todos. Gente, muito obrigada. É sempre um prazer debater com o Marcos. A gente, como diz aquele samba, se entende no olhar. E muito obrigado, José. Muito obrigada, Nelson, pelo convite de participar. Esse papo aqui, se deixasse, a gente ficava até amanhã conversando. Mas a gente ainda tem vamos ter outras oportunidades para conversar a respeito disso. Temos uma caminhada aí ainda de quase 1 ano para discutir isso. Ok, pessoal, então, tchau, uma boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau.